de exaltação, onde haters de LeBron James não são permitidos, eu queria saber de você. Qual é o momento mais marcante da carreira de LeBron James para Rafael Cardone ou Firu? Cara, o mais marcante pra mim é a final de 2016. Ali foi o momento que pra mim bateu e eu falei, não, esse é o maior cara de... Que é o que ele fala também, né, numa conversa. Acho que nos programas dele lá da HBO. Que ele fala, não... Ele nos programas dele. Ali eu falei, puta, talvez eu seja o GOAT. E pra mim era isso, eu tava assistindo aquela final contra aquele time absurdo, histórico e tal, perdendo de 3-1. E o jeito que ele conduz aquele time pra virar, pra mim... Ali eu olhei e falei, tá. E faltava, óbvio, um título desse tamanho ainda pro LeBron, que ele tinha os 2 títulos em Miami, que óbvio, eram grandes títulos e tal, mas esse... 2 de 4 em Miami é tipo... Ok, cara, não é fez o que tinha normal, que fazer. cara. Aí, ali, cara, eu olhava pra aquilo e falava, cara, virar um 3-1 contra um dos melhores times da história é muito surreal. E o quão bem ele jogou aqueles jogos. Não, né? claro. Olha Sem aquilo, ele, bom, sem ele, ele não viraria. Ali, pra mim, é o momento mais marcante, cara. É muito fantástico aquela série toda, muito especial. Pra mim, é o momento mais marcante da carreira do LeBron. Bom, esse é o momento mais icônico da carreira do LeBron, que é o toco no Iguodala, Claro. É a maior jogada da vida dele, né? E é até curioso que o maior cestinha da história tenha a sua maior jogada seja um toco, né? Mostra o quão sinistro, quão all-around era o LeBron, quão completo. Mas esse não é o momento mais marcante da carreira do LeBron, pra mim. Pra mim, vamos voltar no tempo. E eu tô dizendo que me marcou. Uhum. Claro, Que eu lembro que eu tava assistindo. Não, e é isso que eu respondi. Sim. Não, É que... Não, o maior momento é esse. É, o maior, mas também foi o que mais me marcou, assim. Mas, Não, então, claro, pode ser outro, sem pra dúvida. mim, o momento mais marcante da carreira do LeBron foi o momento em que ele mostrou pra todo mundo: sim, gente, eu sou foda, tô chegando, me segura que eu vou dominar essa liga aí em algum tempo, que foi o jogo 5 das finais de conferência. Assisti ontem, Ah, é? na minha live contra o Detroit. Esse Não, é fantástico. Eu nem... Tipo, porque eu lembro que eu vi esse jogo. É surreal. E foi quando o LeBron... O Detroit Pistons, vale lembrar, ele tinha disputado as 4 finais de conferência anteriores. E as 2 seguintes. Essa e a outra seguinte. Então foram 6 seguidas. Eu acho que as 2 seguintes, se pá. Mas sim, 6 seguidas. Então é era um time de 6 finais seguidas. E era o time, eu como torcedor do Orlando e tal... E o forte deles era a defesa. Era o time a se bater no... Tipo, era aquele time que tava sempre lá. O time chato. Então, em devidas proporções, o que o Jordan teve que passar, né? Contra o próprio Detroit Pistons, que era um Detroit Pistons melhor do que aquele do LeBron. Tipo... é o do Isaiah Thomas, dos Bad Boys. Tá? 2 vezes campeão. Sim, o outro é uma vez campeão, finalista, etc e tal. Então era um time chato. Equivalente, vai. Mas ok. Não. Você pega a própria era de competitividade da NBA, não dá. Tipo, esses 2004, 2005, 2006... Era mais fácil ali do que você comparar, brigar com... anos 80... Celtics, o Jordan chegando... Ele tá entre os Bad Boys estão entre as dinastias Lakers e Celtics dos anos 80 e o Jordan. Então eles têm 2 títulos ali no meio que, sei lá como eles conseguiram. E esse jogo, eu lembro de estar vendo, e foi o LeBron James contra o Detroit Pistons. Jogo 5, então o Pistons abre 2-0 nessa série. Então eles ganham os 2, e já parece tipo, se não me engano, no ano anterior o Cavs tinha sido eliminado pelo Pistons também. Foi no segundo round. O Pistons abre 2-0 também. Em casa, eles tinham home court, né? No ano anterior, então. Era o primeiro ano dos playoffs do LeBron. O LeBron estreia na primeira série dele mesmo, com 36 pontos de média, contra Washington, acho que contra Washington. 36 pontos de média. E aí a série seguinte, e esse eu acho que é o terceiro ano dele na NBA, né? Na série seguinte, ele pega o Detroit, acho que atual campeão da NBA, ou... Enfim, 2006, a Detroit vice, não. atual Detroit vice, ganhou 2004 e perdeu 2005. Isso. Atual vice do leste, porque o campeão era o Miami, se eu não me engano. Enfim, pega esse time, a pontuação dele cai para 26 pontos por média,
como que foi? Eles perdem as 2 primeiras em Detroit, ganham as 2 seguintes em casa, e no jogo 5 perdem em casa, que era a hora de virar. Era a hora de virar a série, perdem em casa o jogo 5, e aí o jogo 6 em Detroit perdem também, são eliminados em 6 jogos. Mas, pô, leva pra 6 jogos contra Detroit, Sim. mesmo saindo num 0-2. No ano seguinte, de novo, se enfrentam na final de conferência. E aí é isso que você falou, eles perdem de novo os 2 jogos em Detroit, ganham de novo os 2 jogos em casa e novo... Aí chega nesse jogo 5, Isso. que pra mim é o momento mais marcante da carreira do LeBron. Por que é marcante? Esse jogo foi pra 2 prorrogações, né? Então se você pega os últimos 16 minutos de jogo, o LeBron James fez 29 dos 30 pontos do Cavs. Ele fez os últimos 25 pontos. Sim, tô chegando lá. Incluindo os últimos 25 pontos, com aproveitamento de 11 de 13. Você assistiu o jogo inteiro? Sim. É porque eu ia te fazer uma trivia. Quem que fez o ponto do Cavs? Foram 29 de 30. Quem que fez o ponto do Cavs? Você não é o Pavlovich no lance livre? Não. Bom, só pode ser lance livre porque é um ponto, né? Isso. Não foi o Pavlovich? Foi o Glauskas? Não. É o Varejão? Não. Jogou no Orlando Magic. Pior que eu vi lá, eu até comentei com a galera, porque tava aparecendo essas estatísticas, eu falei, quem que fez o ponto de lance livre? Eu não tava mais lembrando. Enquanto eu tava assistindo, eu não lembrava. Eu imaginei que era o Pavlovich. Eu tinha na cabeça que era o Varejão, eu fui pesquisar isso e foi Drew Gooden. Ah, o Drew Gooden. Que não era o grande jogador, Ele enfim. jogou pouco ali, porque o Snow jogou até que bastante nessa... Mas tá, o Drew Gooden. E o incrível foi, cara, como o LeBron respondia ao Pistons. Tipo, Pistons com aquele joguinho burocrático, ataque, todo mundo sabe o que faz, tananã. Fazia sexto, o LeBron lá, pum, cravada monstra. E jumper, e não sei o quê. Cara, ele fazer isso... Fala a statline dele inteira. Porque... ele terminou com 48 pontos. 48 pontos, eu não tenho a statline inteira aqui, mas eu posso procurar. E eu lembro... lembro... Box score, desculpa. Não, eu tô só com anotações. E eu lembro muito desse jogo, e foi o jogo que eu falei, cara... Esse moleque é... Não, ô Mesa... É sinistro. Eu assisti ontem esse jogo, então na minha live, até pra preparar pra cá, eu decidi ver um jogo antigo do LeBron, e eu peguei justamente esse. A gente assistiu a partir do quarto e as 2 prorrogações. Tá lá no canal do Firu, escreve Firu no YouTube que você vai achar, e é a última live que eu fiz. A gente acabou assistindo na reta final do programa justamente esse jogo. Cara, é tão incrível mesmo, porque é o que você falou, né, que o Cavs era uma bosta e tal. E era uma bosta. Ele tá em quadra com Pavlovich e Glauskas, sei lá, Eric Snow e Varejão. E o Detroit, nessa reta final, eles, tipo, desencanam de todo mundo. É uma marcação, assim, que é um cara já pressionando, já desde a metade da quadra, que era o Billups, em cima do LeBron, fazendo pressão na posse de bola. E já 2 aqui, ignorando os arremessadores, e mais 2 lá dentro. Não tinha como o LeBron infiltrar, não tinha como o LeBron fazer nada. Vinha o corta-luz do Varejão, ninguém ia pro Varejão, tipo, pra continuar com ele. Vinha a trap que eles falam, né? Vinha aquela dobra rápida no LeBron e tudo mais. E aí o relógio já estourando. Cara, o LeBron mete umas 3 bolas de pull-up jumper mesmo, que tem 2 em cima dele... Ele pula, no ar ele gira, se posiciona e arremessa. E cai, cara. Cai tudo. É surreal que o LeBron jogou nessa partida. 11, então, foi pra mim, não vou dizer que é a maior, mas é a atuação mais memorável, que eu mais guardo. Porque foi... E eu, cara, como torcedor do Orlando Magic, e ainda mais nessa década, o Orlando sempre tomava um nabo do Detroit. Sempre. Teve até uma vez que o Orlando acho que abriu 2-1 na série, o T-Mac falou, mano, vai ser legal jogar... segunda rodada, e aí o Detroit, tá ligado? Vira 3-2. Então, era o time chato, era o time que, mano, que parava os adversários, era o time que era enrosco, assim. E o LeBron enfrentou esses caras e, basicamente, classificou um Cavs, que agora eu vou falar o time titular aqui, ó. LeBron James jogou 50 minutos, tô com o statline todo aqui, ó. LeBron James, 50 minutos, 48 pontos, 7 assistências, 9 rebotes, 2 turnovers. 18 de 33 de quadra, 10 de 14 no lance livre. E aí, ó, o resto do time. Segundo que mais jogou
nessa partida. Sasha Pavlovic, 42 minutos, 6 pontos, 2 de 10. E o Gauskas jogou 40 minutos, fez 16, 6 de 9. Larry Hughes, 30 minutos, 9 pontos. Arremessou 3 bolas também. O que aconteceu com você, Larry Hughes? E o Drew Gooden aqui jogou 28 minutos, 3 de 10 em quadra. Saindo do banco, Varejão, 9 pontinhos, 3 de 6. E o Daniel Gibson, 2 de 7 para 11 pontos. Então, o LeBron carregou o Cavs pra cima desse Pistons e foi, cara, pra mim, esse foi um dos momentos, foi tipo... surreal, foi tipo quando eu vi o Stephen Curry fazer 50 pontos no Garden em 2012, acho. Um jogo na ESPN aleatório que eu falei, cara, eles até perderam. Esse maluco é especial. Outra circunstância, né? Aqui é já... Só que o Curry tinha aquele fato de, não era o primeiro pick, não era o chosen one. Aqui era... O LeBron, ele já era o escolhido, ele já foi o pick número 1, já era o hypado. E aqui foi meio que... tinha a pressão de, cara, e aí, você não vai mostrar? Sim, e esse foi o momento que ele mostrou. Então, gente, o bagulho é esse mesmo. E nessa própria série, era uma pressão muito grande no LeBron, porque a série inteira foi decidida em detalhe. Todos os jogos por 1, 2, menos de 5 pontos, todos os jogos. E nos primeiros 2 jogos, o Cavs teve o game winner na mão. O primeiro jogo ele toca no corner, se eu não me engano, pro Pavlovic. Puta passe, assim, aquela jogada certa, que ele vai, bate pra dentro, tem 3 caras em cima dele, ele passa pro corner, livre, e o cara erra por pouco, assim, bate dentro do aro e sai, e o Cavs perde o jogo. Cara, massacraram o LeBron, até porque no quarto ele só tentou 3 arremessos, não bateu nenhum lance livre, aquela coisa toda, passivo, sei lá o quê. No segundo jogo ele já foi menos passivo, ele arremessa 7 bolas, só que ele erra bastante, e de novo tem o game winner, ele faz 2 de 7, se eu não me engano. De novo tem o game winner na mão. De novo ele bate pra dentro. Só que dessa vez ele tenta um ganchinho, erra. O rebote é do Cavs, erra. E aí o Varejão dá um tapinha e também erra. São 3 chances ali que eles têm, eles perdem e abre 0-2. E era uma pressão absurda no LeBron. E os outros 2 jogos seguintes são decididos no game winner. E esse aí também, e no clutch, cara. É absurdo as bolas que o LeBron meteu nesse jogo 5, que era o jogo da série. Depois, né? vai ver a live do Firu, ou procura um highlight simples também, de 2 minutos, você vai ver. Foi absurdo. Pra mim, e a jogada mais marcante daquele jogo é uma clutch, agora eu não lembro se foi na prorrogação, se foi a da vitória, que é uma infiltração dele, que, mano, tá todo mundo marcando ele, não tá nem aí. Ele dá aquela cravada tradicional dele de lado, assim. Não, mas pra mim o mais sinistro tem 2 bolas de 3 que não dá pra acreditar. Não, é que essa, mano, foi tipo, todo mundo... Mano, foi animado. Você não vai me tirar... Eu vou pro aro de qualquer forma. E, mano, não importa. Eu vou... Esse jogo, cara. Que jogo. Foi. Então esse é demais. E o louco, é isso que eu quero também dizer. Porra, ele sempre foi um scorer monstro. O que aconteceu foi... E de fato ele era desafiado. O Dallas desafia tanto ele que ele tem um match-down. Mind games. E ali ele foi mal naquela série final e ele precisou trabalhar em várias coisas mesmo. Tanto que acho que a gente tá falando de momentos marcantes, você falou que o lance mais icônico da carreira dele é o toco, e é o toco. Mas se falar, eu vi alguém esses dias que conversou com o LeBron falando de qual é a cesta dele mais marcante, né? Porque a gente não sabe qual é a cesta mais marcante eu ouvi do LeBron. Isso. A gente sabe qual é a do Jordan, a gente sabe qual é de sei lá quem. A do Jordan não tem como discutir muito. Exato. A do LeBron a gente não sabe. Mas pro LeBron, acho que é no jogo 7 do primeiro título dele, que não é o game winner, mas é faltando menos de 1 minuto. E que, de novo, desafiam ele a um pull-up e ele faz... Acho que é no segundo, contra o Spurs. É no Acho segundo. Que é isso. Na série, no jogo 7 contra o Spurs. No jogo 7 contra o Spurs, é isso, no segundo título. Essa é a cesta mais icônica dele. Só que... E ali ele já tinha desafiado pro Dallas, ele vai trabalhando, ele trabalha o post-up dele, depois ele trabalha o mid-range, e ele começa a ter, o que eu acho que o LeBron começa a ter, que nem o fadeaway, né? Que foi a bola que ele bate o recorde do Kareem, o fadeaway e tal, que é um lance de um scorer e tal. Ele começa a ter esses lances, esses moves, que são os go-to moves. Então, ele começa a criar um arsenal e um repertório de lances jogadas às quais ele pode recorrer em dadas circunstâncias do jogo com uma boa confiabilidade, que ele vai ter a confiança de que ele vai fazer.
E isso ele não tinha, isso faltou na própria série contra o Mas a Dallas gente falou isso, que foi o refinamento do jogo dele. Mas mesmo sem isso... Lógico, E aí é você que aí vê- era um talento Isso. atlético bruto absurdo. Mas você Só pega que- essa série com o Dallas, pô, você vê o nível de scorer que ele já era. Com o Dallas não, com o Então. Detroit. Então, mas é porque... Então, vamos pegar aqui.